rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Conversando com o Inconsciente. Apresentação: Gerardo Campana. Olá pessoal, uma boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa Conversando com o Inconsciente, pela Rádio Brasil Espírita, que está comemorando 10 anos iluminando consciências. No programa de hoje, uma vez que nós estamos na véspera de Natal, convencionou-se colocar o nascimento de Cristo, do Cristo, no dia 25 de dezembro, então hoje é 24, nós estamos na véspera de Natal. E essa é uma data muito importante para a cristandade, porque comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, aquele que para nós aqui no Ocidente é o maior instrutor que já veio ao planeta, o espírito mais evoluído que já pisou este planeta, e veio com o propósito de nos trazer alguns ensinos, E um deles é que nós sejamos sinceros conosco mesmos, não somente com o próximo, mas com a gente mesmo. Quando ele diz, seja sim, sim, não, não, o teu falar. Ou seja, para que o meu falar seja sim, sim, não, não, eu tenho que estar funcionando em relação a mim, em níveis mais sutis, também dessa forma, porque senão corre o risco de se transformar em rigidez. E essa não foi a proposta dele. Ou seja, ser sincero, ser autêntico. E, para isso, ele também nos disse que conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. Ou seja, se precisaríamos conhecer a verdade é porque não a conhecíamos. E se esta verdade nos libertaria é porque somos presos. Não vou nem dizer éramos presos. Somos presos. Mas ao quê? E do que? Que verdade é essa que precisamos conhecer? Na psicologia, nós temos alguns conceitos, na transpessoal, por exemplo, que são muito importantes e dizem muito respeito, ou se coligam a essas afirmações de Jesus. Quando a transpessoal nos fala a respeito do eu mais superficial, o eu de apresentação, o campo da personalidade, cujo núcleo central é o ego. O ego é a instância aglutinadora dessa camada mais superficial do nosso ser, onde está instalada a personalidade. Nós temos camadas intermediárias, que a gente pode generalizar dando o nome ou o título de a camada da sombra, porque se encontra oculta, onde localizamos o inconsciente freudiano, o inconsciente junguiano, os inconscientes de Roberto Assagioli e por aí afora. Então é uma camada que se acha fora da área de influência da camada consciente, da camada consciente do ego, porque o ego tem uma camada inconsciente, através da qual ele inclusive gerencia as defesas que impedem que sua própria parte consciente perceba a existência, até mesmo a existência das camadas que lhe são ocultas. E uma camada mais profunda ainda, que configuraríamos como sendo nossa essência, que na transpessoal
vem denominada de eu superior, pegando esse termo do Jung, mas poderíamos denominar, né, de a essência, o Deus interno, o sábio, a parte mais sábia nossa, né? Então são instâncias do nosso psiquismo. Na camada mais superficial, nós temos uma estrutura, uma instância, que ela foi sendo formada juntamente com o ego e ao qual ela se justapõe como uma estrutura defensiva para evitar qualquer sentimento desconfortável. E não há nada mais desconfortável para o ego, principalmente o ego muito vinculado às estruturas não desenvolvidas da individualidade, que ficaram presas em experiências não elaboradas do passado. A coisa mais dolorosa seria ele não ser reconhecido, não ser admirado, não ser apreciado e, portanto, não ser amado, né? Então, essa estrutura defensiva que alguns autores denominam de máscara, né? E aí é importante frisar que essa máscara não é a mesma máscara social, porque a máscara social ela é consciente, né? Ela é utilizada conscientemente, ou seja, você não gosta de uma pessoa, se encontra com ela e você a trata muito bem, a trata com educação, né? E pode até, digamos, entre aspas, demonstrar, né, um carinho por aquela pessoa. Então isso é a máscara social, é aquilo que se chama também o jogo de cintura, para você poder se dar bem no campo social, né? E eu não estou falando isso dizendo que é algo positivo ou algo bom, mas faz parte do jogo social, né? Não é essa máscara, essa outra que eu estou me referindo é uma estrutura que não é percebida pela camada consciente do ser. Ou seja, o ego, na sua parte consciente, não sabe da existência dessa instância. Quando começa a percebê-la, já é pelo peso, né? Ou pelas dores que essa instância psíquica provoca. Então é chamado de máscara. Ela é estruturada a partir lá do nascimento, né? Desde bebezinho, no movimento que o bebê faz para se sentir aceito, acolhido, né, por aqueles que o receberam, os pais, né, ou as figuras substitutas, mas para ser acolhido e se sentir amado, né? Então, quando essa estrutura ela é muito desenvolvida, ela é muito forte, o indivíduo, obviamente, ele não é ele mesmo, né? Porque ele se movimenta no sentido de ser aceito, no sentido de que gostem dele ou dela, né? No sentido de ser apreciado, né? E aí ele desenvolve, sem se dar conta disso, estratégias, artifícios, recursos para atingir o desiderato da máscara, né? Então é sobre isso que eu quero falar, e o tema que eu escolhi é exatamente esse: Papai Noel, a máscara e o propósito de Jesus, né? Então, por que Papai Noel? Papai Noel não é, e aí eu estou me baseando nesse texto de uma escritora que ela tem um blog, né, Joel Mister Domingues, que ela fala a respeito do Papai Noel, da origem dele, né, para que a gente possa entender e eu possa fazer a conexão com o que eu estava falando antes sobre a questão da máscara, né, em nós como indivíduo e na sociedade como coletividade. Então, Papai Noel, ele realmente não é uma invenção moderna. E nem pensem também
que é uma criação da Coca-Cola, né? Como muita gente diz. Nem mesmo o costume de trocar presentes é coisa recente, né? Na verdade, é uma tradição cristã muito antiga que remonta ao 3º século depois de Cristo. Ao longo dos tempos, essa tradição ela sofreu muitas mudanças e foi exatamente no século XIX que Papai Noel começou a ganhar as características com as quais ele é representado hoje. Então, de um bispo magrinho e disciplinador da Ásia Menor, ele se tornou um velho rechonchudo de rosto vermelho, jovial e generoso, com seu inconfundível ro-ro-ro e tendo sua morada lá no Polo Norte, né, com o seu trenó, as suas renas e os doentes e gnomos como seus assistentes na fabricação dos brinquedos. Mas como é que tudo isso começou? Né? Qual a origem disso? Na verdade, começou com Nicolas ou Nicolau, né, que nasceu na cidade de Patara, na Ásia Menor, que é a Turquia atual, no ano 270. E era um momento em que o cristianismo passava, ele tanto se expandia, mas como também sofria uma implacável perseguição romana, né? O Nicolas ou Nicolau, ele era de família rica, mas ele teria utilizado todos os seus bens para mitigar a fome, o sofrimento de pessoas pobres e especialmente para ajudar os doentes, né? Na época, né, era muito comum as epidemias, as chamadas pestes, né? E muita gente contraía e sofria e vinha, né, uma boa parte a morrer. Então, ainda jovem, o Nicolau, ele foi nomeado bispo de Mira e por isso suas mais antigas representações o mostram usando os trajes de bispo, portando o báculo e a mitra. Nicolas continuou sua obra de caridade, mas sempre assim, buscando o anonimato. Obviamente ele não fazia aquilo para aparecer, mas era movido, acredito, por um verdadeiro sentimento cristão de ajudar aqueles que estavam em sofrimento. Então, em uma ocasião, ele teria ajudado 3 jovens mulheres muito pobres, colocando dinheiro em seus sapatos, deixados à frente ao fogo da lareira para secarem. Então disse que daí teria surgido o costume de pendurar meias ou sapatos junto à lareira, esperando que um presente seja deixado ali. Então Nicolas de Mira, ele foi preso e morto por decapitação pelos romanos em 6 de dezembro de 343. Ele foi canonizado pela Igreja Católica e a data de sua morte tornou-se o dia de São Nicolau, né? Que ainda é reverenciado em alguns países da Europa. E lá, nesses países, o Papai Noel não é chamado de Papai Noel, é São Nicolas, né? Ou São Nicolau, né? Então, atualmente, em muitos países europeus, 6 de dezembro é o dia de distribuir presentes para crianças, né? Como aqui é no Natal, e como é distribuir doces no dia de Cosme e Damião, por exemplo, que é outra tradição vinculada a esses 2 santos católicos. Então, no século XI, soldados italianos roubaram os restos mortais de São Nicolau, levando-os para Bari, na Itália, como medida de proteção contra os turcos que então se expandiam pela Ásia Menor. As relíquias, elas foram colocadas com grandes honras na Catedral de Bari em 9 de maio de
1587. Então, o culto ao santo expandiu-se para a França, Bélgica, Holanda, Alemanha e Suíça, assim como o costume das crianças deixarem meias e sapatos na noite de 5 para 6 de dezembro, na lareira ou na porta da frente da casa, né? A comemoração tinha então um caráter disciplinador e punitivo. Ou seja, só as crianças boas e obedientes recebiam presentes, que eram nozes, avelãs, maçãs ou pão de gengibre. Ainda hoje se faz aqueles biscoitos de gengibre, né, em alguns países da Europa e lá nos Estados Unidos, no período de Natal. Então, as crianças desobedientes, mentirosas e más cristãs recebiam chicotadas dadas por uma figura assustadora, um leproso vestido de preto, né? Então, veja bem, isso era a cultura da época, né? Lá em Portugal, São Nicolau tornou-se padroeiro dos estudantes de Guimarães, que em sua homenagem celebram desde o século XVII as festas nicolinas. É uma das mais antigas celebrações acadêmicas do mundo. Vocês vejam bem, né? É uma celebração acadêmica que começou já faz um bom tempo, desde o século XVI, né? Ou melhor, desde o século XVII. Né? Tem início no dia 29 de novembro e culminando no dia 6 de dezembro. Então, São Nicolau holandês, ele vira Papai Noel no século XVI. Né? O protestantismo aboliu o culto de São Nicolau em muitas partes do norte da Europa por considerá-lo uma devoção católica. Né? No entanto, protestantes dos Países Baixos decidiram, né, manter a tradição de Saint Nicholas ou Sinterklaas, como o santo era chamado em flamengo. Né? Então veja, isso veio até chegar no século XVII, esse culto a São Nicolau, né? Quando eles vieram, os holandeses, né, emigraram para a América, onde eles fundaram Nova Amsterdã, depois renomeada Nova York, em 1664. Então, em poucas décadas, o costume holandês de celebrar Sinterklaas espalhou-se entre os colonos ingleses que chamavam o santo de Saint Claus. E aí, ao longo das décadas cristãs, as famílias cristãs, melhor dizendo, acharam mais adequado associar a celebração de São Nicolau ao nascimento de Jesus. E aí o que é que fizeram? Transferiram a data da noite de 5 para 24 de dezembro. São Nicolau, ou Santa Claus, torna-se então Papai Noel, termo oriundo do francês Noël, que significa Natal. Em Portugal, ele é chamado de Pai Natal. Papai Noel se consolida no século XIX. Né? Foi no século XIX que Papai Noel passou pelas mudanças decisivas para chegar à forma como é representado hoje. Né? A figura do bom velhinho, generoso e jovial, já estava então consolidada entre as crianças da Europa e dos Estados Unidos. Como a gente pode ver, né, num texto da romancista e memorialista francesa George Sand, que nasceu em 1804 e morreu em 1876, lembrando de sua infância quando tinha 10 anos em 1810. Ou melhor, quando tinha, na verdade, 6 anos. Eu acreditava piamente no Papai Noel, diz ela.
bom velhinho de barbas brancas que à meia-noite descia pela chaminé da lareira para colocar no meu sapatinho um presente que eu encontraria ao acordar. Que esforços eu fazia para não adormecer antes do aparecimento do velhinho. E aí ela continua o texto. Então vocês veem que naquela fase, em 1810, já se falava a respeito do velhinho de barbas brancas, bondoso, generoso. Né? E isso continuou. Né? A propagação dos costumes de Natal e com os presentes coincidiu com o surgimento, né, de uma classe possuidora de mais bens, de mais dinheiro, que não eram os nobres, né, a burguesia, que fez da data uma reunião festiva e familiar, centrada nas crianças. De acordo com Rousseau, Emílio, ou da Educação, em 1762, né, a família construiu uma esfera privada na qual a criança era objeto de atenção. O presente continuava recompensando o bom comportamento. Era também uma garantia de afeto por parte dos pais, né, pela sua prole. Mas, na verdade, né, foi a partir daí que as grandes lojas de departamento, surgidas em meados do século XIX, começaram a transformar a distribuição de presentes em uma prática comercial em larga escala, com grandes campanhas publicitárias. Bonecas, relógios, caixas de músicas, miniaturas de navios e trens vendidos nessas catedrais comerciais revolucionaram os costumes. Né? E aí, daí por diante, ele só fez avançar. Né? No século XIX, o presente de Natal estava consolidado e a figura de Papai Noel ganhara novos elementos e características. O trenó atribui-se ao escritor americano Washington Irving, a criação dele, né, em um conto publicado em 1812. Ele mostra São Nicolau de Mira sobrevoando as copas das árvores em um vagão voador. Charles Dickens declarou mais tarde que Irving foi uma forte influência para as suas obras relativas ao Natal, incluindo o clássico, né? Um conto de Natal de 1843. Então aí começa a desaparecer a figura do bispo, São Nicolau. E nascendo o Papai Noel como nós o conhecemos, né, atualmente. Né? Mas ainda aí ele não tinha esse formato que nós conhecemos hoje. Né? Essa figura ela só começou a surgir em 1931, que aí foi quando a Coca-Cola, né, criou um novo e definitivo visual para o Papai Noel. E aí a Coca-Cola convidou o ilustrador americano Haddon Sandblom para desenhar a imagem de sua campanha de Natal daquele ano. E aí o objetivo era incentivar os consumidores a beber Coca-Cola no inverno. Não só no verão, mas também no inverno. E aí, desde 1920, a empresa usava a imagem de Papai Noel para promover o refrigerante. Né? E um dos ilustradores que precederam Sandblom foi o renomado artista Norman Rockwell, que apesar de seus magníficos desenhos, não conseguiu obter sucesso publicitário. Ou seja, o seu Papai Noel
ele não decolou, né? Já o Papai Noel de Sandblom era bem diferente, né? Tinha um aspecto inequivocamente humano, sobretudo nos traços do rosto, com bochechas vermelhas e um sorriso jovial. A barba e os cabelos mais volumosos, anelados e de aparência macia. A roupa em vermelho vivo recebeu contornos de uma fofa pele branca. Enfim, um Papai Noel bonachão, alegre e acolhedor, né? E aí Sandblom, ele teve a intuição e a persistência de sempre desenhar a mesma figura em todas as campanhas da Coca-Cola. Então esse é o Papai Noel que nós conhecemos hoje, que é largamente utilizado, né, no sentido de promover não só as vendas da companhia de refrigerantes, mas as vendas no comércio de uma forma geral. Então aquela figura original do santo, São Nicolaus, um homem bom, né, que percorria as ruas de sua cidade, doando dinheiro, alimento às pessoas pobres e presentes como nozes, avelãs e frutas diversas para as crianças, foi perdendo, né, para a figura publicitária do Papai Noel, que se instaurou como um ícone do consumismo, né, a bem da verdade, né? Então vocês vejam bem, aquilo que era uma figura no sentido de inspirar coisas boas, né, foi possuída, né, pela ideia de fazer com que as pessoas comprem, e comprem bastante, né, e façam o comércio girar, né? Eu não estou sendo absolutamente contra isso, mas realmente esse não era o objetivo de São Nicolau, né? O objetivo era completamente outro. Então essa figura bonachona, né, do Papai Noel, né, generoso, né, ela assumiu os contornos também de fazer com que as pessoas consumam, né? Elas façam com que o capital gire, o lucro gire cada vez mais. Ou seja, a máscara, ela se apossou da boa intenção, ela se apossou da figura original e passou a dar-lhe uma outra conotação. E aí vamos lá, né? Em quem é que se fala mais nesse período? Jesus ou Papai Noel? Né? Fazer a caridade, né? Seguir os exemplos de São Nicolau, ou colocar em prática aquilo que Jesus ensinou, né? Ou se pensa muito mais na ceia de Natal e nos presentes que se vai dar, né? Eu deixo a vocês a reflexão. Mas, a meu ver, a figura de Papai Noel, ela tem um predomínio, né? Ela aparece muito mais do que o verdadeiro aniversariante, né? E por que é que nós funcionamos assim? Porque dentro da conceituação que eu estava falando, aquela estrutura, né, que visa a aceitação ou manter a zona de conforto, que é a máscara, ela tomou conta de uma ideia que visava promover a confraternização, a bondade e a caridade. A figura do bispo, São Nicolau, né? E aí entrou em cena a figura do Papai Noel, que embora seja representado por um velhinho bonachão, mas o objetivo principal é fazer com que as vendas sofram um incremento, né? Então tem um lado positivo, o Papai Noel, o presente, as famílias juntas, mas tem o aspecto da máscara, né, bem presente aí. Ou seja, a sombra, a porção primitiva, ela tomando conta daquilo que era
inicialmente positivo e bom, principalmente, né? E aí vem o lado que não é tão bom, nem é tão positivo assim, né? Então, o convite de Jesus, voltando ao que eu estava falando no início, não foi no sentido da gente ir comprar presente de Natal, nada contra isso, né? Comprem, quem quiser me dar presente, eu estou aberto a receber, né? Nada contra, reforçando isso, mas o objetivo inicial não era exatamente esse. Tanto que os presentes eles eram muito mais simples, né? Eram nozes, frutas, avelãs, né? Eram para as crianças. Ou São Nicolau que colocava o dinheiro, né, no sapato, ou proporcionava isso às pessoas que estavam doentes para que elas se alimentassem e pudessem se cuidar de forma mais efetiva, né? Então, reconhecendo isso, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos dar lugar a quem de direito, não somente neste período, mas em nossa mente, em nossa imaginação e no nosso cotidiano, que é a figura de Jesus, né? E qual o propósito do mestre, né? O propósito dele foi formular o convite para que sejamos autênticos, sinceros e sejamos capazes de estabelecer uma conexão afetiva, né, através do amor e do perdão, primeiro com a gente mesmo e, por extensão, com o nosso próximo, como consequência do autoacolhimento. Então, se nós fizermos isso, né, podemos até manter o Papai Noel, né, como essa figura bonachona, mas dentro dos seus limites, né? Não, obviamente, como a figura principal. Estavam, para vocês verem como isso é forte, por exemplo, lá no Japão não se comemora nascimento de Jesus, nada relacionado a Jesus, a não ser naqueles pequenos núcleos cristãos que são uma minoria, né? Uma minoria lá no Japão. Mas o Natal, com a figura do Papai Noel, essa está sendo instituída pelo comércio lá no Japão. Eu estava lendo há pouco tempo que na Turquia começou-se a comemorar o Natal, né? Não sei exatamente se o Natal no sentido de Jesus, mas eu acho meio difícil, né? Porque são islâmicos, embora tenha uma percentagem de cristãos lá também, né? Esses comemoram, mas talvez e provavelmente seja instituída também a figura do Papai Noel. E aí eu volto a dizer, nada contra a figura, mas apenas a gente dar lugar a quem de fato merece, que é uma figura real, né? Alguém que veio a este planeta, um ser de uma evolução tremenda, né? Com o objetivo de dizer para a gente, olha, esse é o caminho. Você seguindo esse caminho, você evolui. Você, inclusive, pode se libertar da fieira das reencarnações aqui no planeta Terra e ir para uma instância melhor, né? Então, é isso que realmente precisamos. E fazer isso significa a gente reconhecer, né, a nossa essência e a gente poder estabelecer a conexão entre a camada de superfície, ego, e a essência. E se nós fizermos assim, obviamente será muito mais difícil que a instância da máscara, aquela instância defensiva, que tem como objetivo fazer com que a gente se sinta aceito, apreciado e amado pelos demais, ela não tome conta, né? Porque foi isso que aconteceu, né, com a questão do Natal e a figura do Papai Noel, né? Predominou isso, e é muito forte, né? Tanto que a criança ela acredita realmente, né? Os pais eles criam uma aura em torno da figura do bom velhinho que as crianças passam a esperá-lo na noite de 24 para
25, né? A coisa é tão forte, eu vou contar algo que é engraçado, mas que aconteceu comigo. Eu, quando criança, devia ter mais ou menos uns 5 para 6 anos de idade, né? Eu acordei mais cedo do que todo mundo, do dia 25, na manhã do dia 25, e aí quando eu olhei, no pé da minha cama tinha um presente, no da minha irmã tinha outro, era um cavalinho de madeira, e no do meu irmão, que era menor, tinha também um presente. Aí eu olhei para o meu, não gostei, né? E aí troquei pelo presente da minha irmã, o cavalinho de madeira, aquele que balançava, né? E aí quando todo mundo acordou, eu cheguei e disse: olha o que o Papai Noel deixou para mim, o presente. Aí o pessoal... Hoje, quando eu lembro, eu rio, mas ao mesmo tempo ainda sinto um pouco de vergonha, né? Pelo que eu fiz na época. Mas fiz, né? O pessoal perguntava: e foi, Papai Noel deixou mesmo isso para você? Né? Deixou, olha aqui, tá aqui, estava aqui na minha cama, né? E aí ele não podia dizer: não, é mentira sua, né? O Papai Noel deixou isso para sua irmã, porque aí iriam desfazer o mito do Papai Noel. Para não desfazer o mito do Papai Noel, eles deixaram, né? E perguntaram umas 20 vezes. E eu reafirmando umas 20 vezes, né? Então, além de mentiroso, muito peralta naquela época. Então, é um mito que ele tem uma força muito grande. E é muito utilizado, né, no sentido de fazer com que as pessoas comprem coisas, né? E a gente, na verdade, não precisa dar presentes caros. Pode até dar presentes, mas o presente maior é a convivência, é a fraternidade, né? É o respeito, é a consideração, é a solidariedade, é tudo aquilo que Jesus, através da sua vivência, no tempo em que esteve entre nós, ele exemplificou. Porque o exemplo de Jesus na cruz, né, foi o exemplo de obediência ao Pai, né, de obediência, inclusive para mostrar depois, como ele disse: vocês destruirão esse corpo e eu reconstruirei esse templo. E eu o reconstruirei em 3 dias. Né? Ou seja, quase 3 dias depois, ele estava retornando materializado do mundo dos chamados mortos. Chamados porque, na verdade, eles estão mais vivos do que nós, vivendo a vida deles, evoluindo, aprendendo, amando, assim como nós. Só que em diferentes dimensões, enquanto que nós aqui estamos numa só dimensão, que é a dimensão física, porém diferentes dimensões mentais e afetivas. Cada um de nós na sua, naquela que lhe é própria. Então, coloquemos de volta, né, Jesus no lugar devido nesse período. Né? Coloquemo-lo no nosso coração, nas nossas lembranças, na nossa imaginação, na nossa relação com o nosso próximo, para que o aniversariante, né, tenha o seu lugar de verdade. Muita paz para todos nós, uma boa noite de Natal para vocês, um feliz dia de Natal para todos nós, né, com as bênçãos de Deus, com a presença dos nossos familiares e dos nossos amigos espirituais. Saúde e paz para todo mundo.